Olá, tudo bem com você aí do outro lado da telinha? Espero que sim. Gente, hoje eu trago aqui pro canal um assunto muito importante e eu te convido a assistir esse vídeo completo, porque a mensagem, independente da religião que você tenha, a mensagem vai ser impactante. E lembrando que este canal aqui eu não abordo sobre religião, mas eu falo sobre fé, uma fé genuína. Então vem comigo, e se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Esse canal aqui é feito com muito carinho, muita dedicação e muito respeito para vocês que estão aí do outro lado, ok? Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre um homem de Deus, um homem que até hoje ele é lembrado e vai ser lembrado para sempre. Esse homem se chama Moisés. E o que eu vou falar sobre Moisés? Quando Deus quer operar na vida de uma pessoa, ele faz o impossível acontecer. Como assim? Vamos usar a história de Moisés. Moisés nasceu de uma família hebreia, pai e mãe hebreus, que eram escravos. Há anos aquele povo vivia sob a escravidão do Egito. Era um povo que trabalhava dia e noite, não tinha férias. Naquela época não existia férias. Então o trabalhador, que não era trabalhador, era escravo, eles trabalhavam todos os dias. E muitas vezes até doentes eles eram obrigados a trabalhar. Então, Deus já tinha prometido lá atrás que iria enviar um libertador para tirar o povo de Deus daquela escravidão. Mas os anos foram passando, e aquele povo lá do começo, que quando eles ouviam aquela palavra, eles aceitavam com mais fé, conforme foi passando os anos, aquele povo começou a esfriar. Não todos, claro, mas muitos deles se corromperam, muitos deles deixaram de acreditar naquela promessa que Deus tinha feito, que iria enviar um libertador para tirar aquele povo lá do Egito. Então, Moisés nasceu numa época onde o faraó tinha mandado matar os meninos, todos os meninos. Então ele nasceu exatamente numa época mais ainda que se pode dizer mais cruel, de mais tirania, mais covardia do Egito, que foi quando veio a ordem de faraó, que era para matar os meninos, porque ele queria fazer aquele povo não ser forte, ele queria quebrar de alguma força, queria quebrar de alguma forma a força daquele povo. Então ele achava que eles já eram numerosos demais, mas matando os meninos iria de alguma forma quebrar um pouco da força daquele povo, do povo hebreu. Então Moisés nasceu nesse momento, e a mãe dele, Joquebede, com um ato de coragem e de fé. Porque qual a mãe, você aí do outro lado, que é mãe, você teria essa coragem? Estava tendo uma matança na cidade, no seu país. Você teria coragem de Joquebede, de pegar o seu filho, colocar no cestinho e colocar no rio, que você não sabe, seus olhos não iam ver para onde aquele cestinho ia. E aí? Mas você teria essa coragem? Joquebede, ela teve essa coragem. Porque foi o próprio Deus que falou com ela. Eu vejo dessa forma. Deus falou com ela, faz. E ela fez. Porque se ela tivesse ouvido só o lado dela, humano, a carne dela, Joquebede nunca iria fazer aquilo. Nunca. Mas ela, como uma mulher de Deus, ela ouviu a voz do Senhor, confiou. E ali fez a diferença toda. Moisés saiu lá daquele povo, lá da escravidão, foi encontrado pela filha de Faraó, foi levado para o palácio. Então ele saiu da escravidão para passar até uma vida de príncipe, que Moisés era um príncipe do Egito, apesar dele não ser egípcio de sangue, mas ele foi criado como egípcio. E ali, durante muito tempo, ele aprendeu as coisas do Egito. Eu acredito até que Moisés tinha uma vida de egípcio. Mas, quando Deus quer operar, ele opera. Quando Deus quer mudar, ele muda. Então, era necessário que Moisés
fosse parar lá dentro daquele palácio. E ali conheceu aquelas pessoas todas, conheceu Ramsés, que foi criado com ele, cresceu com ele, se tornaram amigos. Vocês sabem que Moisés e Ramsés, antes, eles eram muito, muito, muito amigos. Era uma união muito grande entre os dois. Então Moisés foi criado ali, com os costumes egípcios, mas ele não era para ficar ali. Deus mandou ele ali por um propósito. Deus mandou ele naquele propósito, mas ele não era para ficar ali, porque Moisés, o sangue que corria na veia dele era sangue hebreu. E Deus, no momento certo, Deus fez aquilo que acontecia, aquela confusão toda. Moisés começou a se revoltar, Moisés matou aquele oficial, Moisés teve que fugir para o deserto, passou pelo deserto, saiu do luxo, que ele vivia no luxo, no conforto, que tudo que ele queria vinha na mão dele. Ele passou pelo deserto, foi difícil aquele deserto para ele. Imagina uma pessoa, vamos botar para o dia de hoje, uma pessoa muito rica, cheia de dinheiro, com tudo, comendo do bom e do melhor, e de repente ela vai parar num lugar que não tem nada. O que o deserto tem? Então ele foi parar no deserto, passou necessidade lá, passou sede, passou frio, porque vocês sabem, no deserto à noite é muito frio e durante o dia é muito quente. Mas o Senhor já estava tudo preparado. O Senhor levou Moisés para aquela terra de Midian. E lá ele conheceu as filhas de Jetro, principalmente Zípora. Foi para a casa de Jetro. Ali ele já começou a receber os ensinamentos. Começou a entender algumas coisas do Deus de Israel, o Deus da Bíblia. Até que o Senhor, no momento certo, porque Deus opera no momento certo. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Até que quando ele estava pastoreando, que Moisés se tornou depois um pastor de ovelha. Enquanto ele estava pastoreando, ele ouviu aquela voz chamando e aquela sarça ardendo em fogo. E aí, gente, o incrível, o maravilhoso aconteceu. Naquele momento, Deus falou com Moisés. Imagina, gente, que dádiva, que presente. Deus falou com Moisés, contou para ele o que ele tinha que fazer, falou o que ele tinha que fazer. E Moisés, por mais que ele tivesse medo, claro, na hora ele ficou assustado, mas ele obedeceu. E Deus dali em diante operou maravilhas e mais maravilhas através da vida de Moisés. Muitos hebreus pensavam que a glória era de Moisés. Não, Moisés sempre deixou bem claro que a glória nunca foi dele, não era ele que fazia os milagres. Os milagres sempre foram feitos pelo Deus de Israel. Então, quando Moisés desce do monte, que Deus apareceu para ele e falou com ele, Moisés já desce um homem diferente. E quando ele volta para o Egito, que ele volta a se encontrar com Ramsés, que até então Ramsés pensou que ele tivesse voltado para poder continuar lá no palácio, na mordomia, e ele não voltou para aquilo, mas ele voltou para se cumprir o que Deus já tinha prometido, que um libertador iria tirar todo o povo hebreu do Egito para levar para a terra santa, a terra prometida. Gente, isso é grandioso. Imagina, Moisés, vamos pensar de novo, Moisés nasceu como hebreu, nasceu de pai e mãe escravo, foi levado para o palácio, teve uma vida de rico, depois foi levado para o deserto e depois voltou como libertador. Gente, eu amo a história de Moisés, linda, linda. Para mim, existem profetas e profetas, cada um com suas histórias mais lindas do que a outra, mas para mim, Moisés, a história de Moisés é uma das histórias mais lindas, uma das histórias que mais mexe comigo. Então Moisés voltou para o Egito, tentou primeiro
de todas as formas, fazer com que Ramsés deixasse o povo sair. Mas o Senhor endurecia o coração de Ramsés. E aí vieram as pragas, que vocês sabem, foram as 10 pragas, sendo que a última foi a pior de todas. E foi quando Ramsés não aguentou mais e deixou o povo partir, o povo hebreu partir. E vocês já sabem o que aconteceu. Na hora que o povo estava indo, Ramsés voltou a ficar com o coração endurecido, queria matar o povo, mas o Senhor guarda aqueles que o amam. E o Senhor guardou o povo hebreu. O povo hebreu passou pelo Mar Vermelho, que se abriu de uma forma milagrosa, e o povo do Egito pereceu. O povo que eu digo, os soldados egípcios pereceram, eles não atravessaram. E durante aquele tempo ali no deserto, Deus usou muito Moisés. Apesar daquele povo ainda continuar sendo muitos deles incrédulos, falavam muitas vezes, por que a gente saiu do Egito? Lá pelo menos a gente tinha isso? Ou tinha aquilo? Quer dizer, muitos deles tinham pensamentos de escravo. Eles não eram mais escravos, mas eles pensavam como escravo. Tanto é que a velha geração, aquela geração que saiu já adulto lá do Egito, não entraram. O que entrou foi a nova geração. E Caleb e Josué, claro que foram 2 homens também de fé, de Deus. Então, é só um resumo da história de Moisés. Leia a Bíblia, mergulhe na história de Moisés, e com certeza vocês vão amar. Eu não sei se você já conhece, se você já viu algum filme, se você acompanhou a novela, eu não sei. Mas eu te recomendo, pelo menos, que é o mais importante de tudo, leia a Bíblia, porque na Bíblia relata perfeitamente a história desse grande homem de Deus. Pessoal, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo, ok? Muito obrigada mesmo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curta, compartilha, dá like e até os próximos vídeos. Beijos, fiquem todos com o Senhor Jesus.